Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Então, cumprimento a todos. Deixo aqui meu cumprimento a todos, né? Então, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo como uma forma de incrementar um pouco, né, as informações que foram passadas para vocês quando das aulas síncronas, né, dos momentos síncronos, em que a gente viu o assunto de genética, né, agora do segundo bimestre, tá? Então resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui para dar uma reforçada no que foi discutido durante a aula, tá? Então vamos aqui fazer um reforço dos pontos que a gente abordou durante o momento síncrono, né? Durante a nossa aula de quinta-feira, né? Então vamos começar aqui fazendo uma pequena revisão dos assuntos passados. Em seguida entraremos nos assuntos que foram abordados na última aula. Agora, pessoal, eu também vou tentar acrescentar aqui ao vídeo uns exercícios para que vocês respondam em sequência. Daqui a pouco eu explico para vocês, no próprio Classroom, eu explico como é que você vai acessar esse exercício, né, para responder algumas questões a respeito do assunto. Mas vamos lá continuar a nossa conversa sobre genética, tá? Então, é importante para vocês terem em mente agora, nesse, nesse, nesse momento aqui em que vocês se encontram do estudo da genética, que vocês tenham bem fixado, né, bem assimilado em vocês as proporções matemáticas que a gente encontra nos cruzamentos mendelianos ligados à genética clássica, tá? Então, essas proporções vocês têm que ter sempre em mente. Foram aquelas proporções que foram encontradas por Gregor Mendel quando ele fez, né, alguns dos seus cruzamentos, tá? Então vocês não podem esquecer essas proporções para resolver lá os probleminhas de genética que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, relembrando aqui quais são essas proporções. Vamos ver aqui. Então, no cruzamento de dois heterozigotos, como a gente vê aqui, ó, azão azinho, cruzando com azão azinho, então nós temos dois indivíduos heterozigotos e a gente vai obter uma prole, né, uma progênie, a partir desse cruzamento. Então, vamos construir aqui o quadrado de Punnett, né, o genograma, e fazer aqui os cruzamentos. Então, você separa os gametas aqui nessa tabelinha, que a gente chama de quadrado de Punnett ou genograma, e realiza os cruzamentos aí, os possíveis, o que é que pode acontecer no cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos. Então, você separa os gametas, né, dos dois indivíduos, o macho e da fêmea, e vai fazer aí os cruzamentos. Então, na primeira célula aí, você tem, né, se houver o encontro do espermatozoide que carrega o azão com o óvulo que contém o azinho, você vai nascer um indivíduo azão-azão, tá? Se houver a fecundação deste espermatozoide de um óvulo que tem um azinho, então você vai ter aí um indivíduo, melhor, tá aqui nessa outra célula. Você vai ter um indivíduo azão-azinho, tá? O azinho com azão aqui, explicando melhor. E assim sucessivamente, pessoal. Então você vai ter sempre essa situação quando você cruzar dois indivíduos heterozigotos. Isso quer dizer que você não precisa sempre construir um quadrado de Punnett quando você tiver nessa situação de dois indivíduos heterozigotos cruzando. Vai sempre acontecer isso aí, tá? Então, daí a gente vê que existem duas proporções, uma chamada de fenotípica e a outra chamada de genotípica, que descreve o que acontece na progênie, o que acontece aí com os filhos que vão nascer desse cruzamento, tá? Quais são essas proporções? Lembrando aqui para vocês. Então, primeiro eu tenho uma proporção fenotípica de 3 para 1. Por quê? O que é que isso quer dizer, essa proporção? Que eu tenho três indivíduos com a característica dominante e para cada indivíduo com a característica recessiva. Então, 3 quartos dos indivíduos que vão nascer dessa progênie, né? Que vão fazer parte dessa progênie, eles têm as características dominantes. Ele tem a característica dominante.
enquanto um quarto, ou 25% desses indivíduos, tem a característica recessiva. Então, essa primeira proporção, que é a proporção fenotípica do cruzamento entre dois heterozigotos, é 3 para 1, tá? E a segunda proporção é a proporção genotípica, pessoal. É uma proporção que a gente diz que é de 1 para 2 para 1. Então, a proporção aqui dos genótipos. Então, um quarto dos indivíduos da progênie vai ser homozigoto dominante, ou seja, vai ter o genótipo homozigoto dominante. 2 quartos, ou 50% aqui, ó, vai ter o genótipo heterozigoto, azão, azinho. E um quarto dos indivíduos da progênie vai ter o genótipo azinho, azinho, né? O homozigoto recessivo, né, pessoal? Então, a proporção 1 para 2 para 1 é a proporção de 1 quarto para 2 quartos para 1 quarto. 25% dos indivíduos vão ser homozigotos dominantes. 50% dos indivíduos da progênie vão ser heterozigotos e 25%, né, dos indivíduos vão ser homozigotos recessivos, tá? Então, essas proporções que a gente obtém no cruzamento dos heterozigotos, vocês não podem mais esquecer. Você tem que guardar com vocês que isso vai, né, ser de grande valia na resolução dos problemas de genética. Agora vamos ver o que acontece quando a gente cruza um indivíduo heterozigoto com um homozigoto recessivo, tá? Então temos esses dois genótipos aqui diferentes. Vamos ver o que acontece nesse cruzamento. Então construímos aqui o nosso quadrado de Punnett e vamos realizar os cruzamentos, tá? Primeiro separamos os gametas dos indivíduos e fazemos o cruzamento. Então azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azinho e azinho, azinho, tá, pessoal? É o que a gente obtém nesses cruzamentos. Então você aqui já pode ver, ó, 50% dos indivíduos vão ter a característica dominante e 50% dos indivíduos vão ter a característica recessiva. Essa é a proporção fenotípica, que é igual à proporção genotípica. 50% dos indivíduos vão ser heterozigotos e 50% dos indivíduos vão ser homozigotos recessivos, ok? Então, nós temos aqui essas proporções, uma proporção fenotípica de 1 para 1, ou seja, para cada indivíduo dominante eu tenho um indivíduo com característica recessiva, e temos a proporção genotípica também de 1 para 1, uma vez que 50% dos indivíduos vão ser heterozigotos e os outros 50% vão ser de homozigotos recessivos. Essas proporções, vocês guardem com vocês, vocês não podem mais esquecer. São as proporções mendelianas, né, típicas, né, nesse tipo de cruzamento, quando os alelos têm uma relação de dominância completa, tá, pessoal? Essas proporções, elas vão aparecer, elas vão sempre estar presentes nesses dois tipos de cruzamento, caso os alelos tenham uma relação entre si de dominância completa. Lembrando aqui para vocês, quando a gente tem uma relação de dominância completa, é quando um alelo domina o outro. Então, o alelo dominante é aquele que se expressa no heterozigoto. O alelo recessivo é aquele alelo que só se manifesta no indivíduo que tem um genótipo homozigoto recessivo, tá certo? Então, quando os alelos têm esse tipo de interação, de dominância completa, então você vai sempre obter essas mesmas proporções nesses cruzamentos, tá certo? Então vamos continuar aqui. Desculpem aí o cachorrinho que está latindo aqui, né? E vamos seguir em frente aqui com nosso reforço aqui do aprendizado em genética, tá certo? Então nós vamos ter mudanças nesse padrão, nessas proporções, em alguns casos especiais. Então vamos agora, né, adentrar no estudo das variações no padrão mendeliano de herança. Então, variações nas proporções mendelianas. Então, existem casos, principalmente quando a interação entre os alelos não é de dominância completa, onde a gente vai ter, né, situações em que essas proporções mendelianas elas são modificadas, elas apresentam-se diferentes daquelas que são o padrão. Então, a gente viu, né, lá na nossa aula no momento síncrono, esses casos aí. Então, quais são os casos que varia a proporção mendeliana? Então, nós vimos os casos de alelos múltiplos ou polialelia, vimos também os alelos letais
Vimos os casos de ausência de dominância, também conhecida como herança intermediária ou semidominância, e vimos os casos em que os alelos são codominantes, pessoal. Os casos em que os alelos são codominantes, tá? Então, no caso dos alelos múltiplos, quando é que a gente vai ter uma situação dessa, né, com alelos múltiplos? Então, no caso de alelos múltiplos, a gente tem uma situação em que nós encontramos mais de dois alelos condicionando uma característica. Então, quando a gente estudou aquelas características das ervilhas do Gregor Mendel, né, dos experimentos do Mendel com as ervilhas, nós só vimos, né, situações em que cada uma daquelas 7 características das ervilhas eram condicionadas por dois alelos. Um era dominante e o outro era recessivo. No caso da polialelia, nós temos mais de dois alelos condicionando essa característica. E se vocês lembrarem da nossa aula, o exemplo que eu dei de alelos múltiplos é na situação que determina a cor do pelo em coelhos, tá, pessoal? Então, nós vimos aí que na determinação da cor da pelagem dos coelhos, nós temos 4 alelos, tá? Então, temos mais de dois alelos, né? Temos 4 alelos. O alelo Czão, o alelo CCH, o alelo CH e o alelo Czinho. São esses 4 alelos. Determinam colorações diferentes para a pelagem do coelho. Então, o alelo Czão, ele determina, né, uma coloração que a gente chama de agute ou selvagem, que é uma coloração meio castanha do pelo do animal, tá? Um marrom acastanhado, né? Marrom acastanhado, estou sendo redundante aqui. Uma cor amarronzada, né? Marrom escuro, melhor dizendo, para o pelo do coelho. Então, esse é o fenótipo agute. O alelo CCH determina uma cor cinzenta do pelo do coelho, que a gente chama de chinchila, por isso CCH aqui, ó, de chinchila, tá? O alelo CH vai determinar uma coloração onde o coelho é todo branco, mas tem as extremidades do corpo pretas. Então, as orelhas, o focinho, a cauda e as patas serão pretas. Então, esse coelho, esse tipo de coloração é chamado de Himalaia ou Himalaio, tá? Então, é um coelho Himalaia, por isso esse H aqui, ó, CH de Himalaia. E o alelo Czinho determina o coelho albino, né? Aquele coelhinho que é branco com os olhos vermelhos. É um coelho albino. Qual é a relação entre esses alelos? A relação entre esses alelos é de dominância também completa. Nós temos, né, uma relação de dominância completa entre esses alelos. Então, o alelo Czão, né, o C maiúsculo, ele domina todos os outros alelos. Então, sempre que o indivíduo coelho tiver o Czão no seu genótipo, ele vai ser da coloração agute, ele vai ter a coloração selvagem. O coelho chinchila, por sua vez, domina o Himalaia, o alelo. O alelo para cor chinchila, CCH, por sua vez, ele domina o alelo CH e domina o alelo Czinho. Então, o coelho chinchila, ele pode ter 3 genótipos, tá? Ele pode ser CCH-CCH, homozigoto, ele pode ser CCH-CH, heterozigoto, ou CCH-Czinho, também heterozigoto, tá? Então, são 3 genótipos aí que o coelho chinchila pode apresentar. Já o coelho himalaio, né, ele apresenta 2 genótipos, CH-CH e CH-Czinho. E o coelho, para ser albino, tem que ser Czinho-Czinho, tem que ser um homozigoto recessivo. Então, aqui a gente está relembrando o que a gente viu lá no nosso momento síncrono. No caso dos alelos letais, pessoal, são aqueles que matam seus portadores. Então, a gente viu, né, um dos exemplos de alelos letais que a gente falou é o do nanismo acondroplásico. É um alelo, né, presente na espécie humana, que é um alelo dominante e que provoca, quando em heterozigose, o desenvolvimento daquela condição de baixa estatura. Então, as pessoas portadoras desse alelo, né, que é chamado alelo, a gente botou lá alelo Dzão, né, D maiúsculo, as pessoas portadoras desse alelo vão ficar anãs, não vão crescer, tá? Agora, quando este alelo está em dose dupla, no indivíduo homozigoto, Dzão, então esse indivíduo ele é abortado, né, antes do nascimento, ele morre antes de nascer e é abortado.
porque esse alelo ele é letal quando em homozigose. Então, todo anão, toda pessoa anã é um heterozigoto. Todo animal anão, toda pessoa anã é um heterozigoto, pessoal. Ele é desão-desinho na sua constituição genotípica, tá? Nós vimos também outros casos de alelos letais. E uma característica, né, dos alelos letais é que eles mudam aquela proporção de 3 para 1 para uma proporção de 2 para 1 quando do cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Todo indivíduo portador de um alelo letal que sobrevive, ele é um heterozigoto, pessoal. Ele é um heterozigoto. Então, quando cruzado com um homozigoto recessivo, tá? Você vai ter uma proporção, né, de 1 para 1 entre os indivíduos, né, com aquela condição condicionada pelo alelo letal, que pode ser o nanismo, pode ser a cor do pelo, e 50% dos indivíduos normais. Você vai ter essa proporção quando você cruza um indivíduo portador de um alelo letal, que é um heterozigoto, com um indivíduo homozigoto recessivo, tá? Então, é típico dos alelos letais o aparecimento da proporção 2 para 1, substituindo a proporção 3 para 1. Então, vocês fiquem atentos aí nas questões, quando aparecer a proporção 2 para 1. Isso é um indicativo, né, que existe lá um problema de letalidade com algum alelo. Então, você vai ter 2 indivíduos com a característica dominante para cada um indivíduo, né, para cada 1/4 de indivíduos com a característica recessiva. Quando surgir essa proporção, você já fica aí desconfiado que se trata de uma condição onde o alelo apresenta como efeito a letalidade, tá? Vimos também, ó, a herança intermediária, pessoal, também chamada de ausência de dominância ou semidominância. Então, um dos exemplos que a gente viu na herança intermediária foram das flores da planta boca de leão, né? No caso dessa planta, a gente viu que você vai ter indivíduos, né, dessa espécie que produzem uma flor de cor vermelha e outros indivíduos, né, produzem uma flor de cor rosa. Quando você cruza indivíduos que produzem a cor vermelha, a flor vermelha, com indivíduos que produzem a flor cor-de-rosa, você vai ter uma progênie com indivíduos onde 100% deles produzem... me atrapalhei aqui, pessoal. Você vai ter indivíduos que produzem flores vermelhas e indivíduos que produzem as flores brancas. Então, corrigindo aqui, pessoal, perdoe aqui a minha falha. Indivíduos que produzem a flor vermelha e indivíduos que produzem a flor branca. Foi isso que a gente viu no nosso momento síncrono. Quando você cruza indivíduos com flores vermelhas com indivíduos com flor branca, vão nascer indivíduos que produzem a flor cor-de-rosa, que é o fenótipo intermediário entre o vermelho e o branco. Então, chama esse tipo de herança intermediária, porque o fenótipo dos heterozigotos é como se fosse um meio termo, estivesse ali no meio entre os fenótipos dos homozigotos. Então, nesse caso das bocas de leão, nós temos plantas homozigóticas produzindo flores vermelhas ou flores brancas, enquanto que as plantas heterozigotas são, em 100% dos casos, plantas que produzem flores cor-de-rosa, tá? Então, esse aí é o exemplo da herança intermediária. E, finalmente, chegamos aí aos casos de codominância. Então, nós vimos, né, quando nós estudamos os grupos sanguíneos, que no sistema ABO nós temos o caso de codominância. E como é definida a codominância? Lembrando aqui para vocês, a codominância é quando os 2 alelos de um par se manifestam no fenótipo do heterozigoto. Então, o fenótipo do heterozigoto não será um fenótipo intermediário, nem será um fenótipo com apenas uma característica, mas as características condicionadas pelos 2 alelos vão se manifestar ao mesmo tempo no heterozigoto. É o caso que acontece nos alelos IA e IB, que fazem parte aqui do sistema ABO, né, que determinam os grupos sanguíneos do sistema ABO. No caso, os alelos IA e IB são codominantes. Quando esses 2 alelos estão juntos no genótipo de um indivíduo, faz com que o sangue daquele indivíduo seja do tipo AB. Então, o sangue não vai ser nem A e nem B, vai ser A e B ao mesmo tempo, vai ser sangue AB. Então, esse indivíduo com esses 2 alelos fica com sangue do grupo AB,
tá? Lembrando aí como é que funciona a codominância. Vamos agora, em seguida, detalhar melhor, né, essa questão da herança dos grupos sanguíneos. Então vamos ver aqui, rever, né, revisar aqui a herança dos grupos sanguíneos, tá? Então, o sangue, pessoal, né, é um tecido, né, essencial para o funcionamento aí do nosso organismo, porque ele conduz oxigênio e nutrientes às células do nosso corpo e remove, né, os excretas da respiração e do metabolismo dos tecidos, né? Faz essa remoção dos excretas metabólicos dos tecidos. Então ele tem essa dupla função: levar oxigênio e nutrientes e recolher os resíduos do metabolismo dos tecidos para os órgãos que vão fazer a eliminação desses excretas, tá? Então, pessoal, o sangue ele é formado, né, por células e uma parte líquida que a gente chama de plasma. Então, o sangue tem uma parte sólida, formada pelas células que circulam ali na corrente sanguínea, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. 90% desse plasma é água, mas você vai encontrar ali dissolvidos nesse plasma, né, solubilizados nesse plasma, proteínas, gorduras, hormônios, anticorpos, você encontra ali no plasma sanguíneo. Os fatores de coagulação do sangue também estão ali presentes no plasma, tá certo, pessoal? Então, os sangues têm as células e tem o plasma. Que células a gente encontra no sangue, né? Então, a gente encontra em grande quantidade as hemácias, né? Ou eritrócitos, que são aquelas células que dão a cor vermelha ao sangue. As hemácias são as células do sangue responsáveis pelo transporte do gás oxigênio. São as hemácias que vão pegar vão transportar o oxigênio que a gente inala através do sistema respiratório e distribuir para as células do nosso corpo. As hemácias é que fazem o transporte do oxigênio. São elas que dão a cor vermelha ao sangue. E temos também os leucócitos, ou células da linhagem branca, né? Os leucócitos são células de defesa. Aí você vai ter os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os linfócitos e os monócitos circulando lá no sangue junto com as hemácias. Temos também as plaquetas, pessoal, que são fragmentos de grandes células que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? Então, a gente tem essa situação aí do sangue, tá? Bom, pessoal, agora o que são realmente esses sistemas que determinam, né, o tipo de sangue ou grupo sanguíneo a qual você pertence, tá? Então nós temos dois sistemas que a gente estudou, o sistema ABO e o sistema RH. Então, esses sistemas, eles fazem referência ao tipo de proteínas que eu vou encontrar na superfície dos meus eritrócitos, ou seja, das minhas hemácias. Então, essas hemácias apresentam na superfície da sua membrana plasmática algumas glicoproteínas que permitem que a gente classifique o sangue em determinado grupo ou em outro grupo, tá, pessoal? Quando a gente diz que um sangue é do grupo A, por exemplo, a gente está dizendo que as hemácias daquele indivíduo possuem na superfície das suas membranas uma glicoproteína que a gente chama de proteína A. Se o sangue é do grupo B, ele vai ter na membrana as proteínas B. Se a pessoa é do grupo AB, vai ter os dois tipos de proteínas. Se a pessoa é do grupo O, não vai ter nenhuma proteína desse sistema BO presente nas membranas plasmáticas dessas hemácias. E para que servem essas proteínas, pessoal? Essas proteínas são como marcadores para o reconhecimento do sistema imunológico, pessoal. São antígenos. Então, essas proteínas servem para que o nosso sistema imune reconheça aquelas células como fazendo parte do nosso organismo, como algo que faz parte do nosso corpo, algo que não é estranho. O nosso sistema imunológico, pessoal, ele é composto por células. Aqui os leucócitos são essas células, né, que fazem parte do sistema imunológico, e por moléculas que a gente chama de anticorpos ou imunoglobulinas. Então, no nosso sistema imune, nós temos células e temos os anticorpos.
Estes anticorpos são produzidos por células do sistema imune, os linfócitos B, tá? São eles que produzem os anticorpos. Essas proteínas, chamadas anticorpos, elas têm a função de identificar e combater agentes patogênicos, como vírus, bactérias, e neutralizar a ação desses organismos que provocam doenças. Também tem ação na neutralização de toxinas, né, de venenos que a gente possa entrar em contato. Então, para isso serve o sistema imune. Agora, o sistema imune ele precisa fazer a diferença entre aquilo que é próprio do nosso organismo e aquilo que é estranho. E como é que ele faz isso? Através dessas proteínas de reconhecimento que estão localizadas na membrana plasmática das hemácias. Então, o sistema imune é capaz de reconhecer aquilo que é próprio e diferenciar daquilo que é estranho. Por exemplo, se você vai fazer um transplante de órgão, é necessário encontrar um doador que tenha essas proteínas de superfície, esses receptores de superfície, o mais parecido com os seus. Então, é necessário encontrar um doador que seja compatível com a constituição que você apresenta nos seus receptores de membrana. Tá? O doador tem que ter esses receptores similares, semelhantes ao do receptor, porque igual nunca vai ser. Tá? Então, o que é que acontece no transplante de órgãos? Quando a pessoa recebe o órgão de outra pessoa, o sistema imunológico começa a atacar, começa a tentar destruir aquele órgão que foi transplantado. Por quê? Porque ele reconhece que aquele tecido, aqueles tecidos, aquele órgão é uma coisa estranha ao organismo. Como é que ele faz esse reconhecimento? Por esses antígenos de superfície. Antígeno é qualquer substância que desencadeia uma resposta imunológica. Então, os antígenos de superfície são reconhecidos como estranho pelo sistema imunológico e o sistema imunológico começa a combater, começa a tentar destruir aquilo que é estranho. O sistema imunológico trabalha com essa lógica. O que for próprio do organismo, ele mantém do jeito que está. Agora, o que for estranho, ele vai tentar destruir, ele vai tentar eliminar, tá certo, pessoal? Então, essas proteínas da superfície das hemácias são antígenos capazes de desencadear uma resposta imunológica caso eles entrem em contato com outro organismo, né, onde aquelas proteínas sejam estranhas. É por isso que a gente tem que analisar, do mesmo jeito com que fazemos para as pessoas que vão receber transplante de órgãos, nós temos que analisar qual grupo sanguíneo a pessoa pertence para poder receber um sangue que lhe seja compatível. Então, para resolver o problema da incompatibilidade sanguínea, nós temos que fazer exames para determinar qual é o grupo sanguíneo que pertence ao doador e o receptor, de modo que possa haver uma transfusão de sangue sem que ocorra uma reação do sistema imunológico que poderia até comprometer a vida do paciente. Então, existem sangues que são compatíveis entre si e existem sangue que não são compatíveis. Mas, quando a gente falar de sistema ABO e sistema RH, vocês se lembrem disso. Nós estamos falando das proteínas, do tipo de proteína que a gente encontra na superfície das hemácias. Então, temos lá uma hemácia e vamos ter as proteínas na superfície da hemácia. De acordo com o tipo de proteína, essa hemácia, esse tipo de sangue será classificado como sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB ou sangue do tipo O, tá? E no sistema RH? No sistema RH nós temos dois grupos de sangue, dois tipos de sangue. O sangue RH positivo e o sangue RH negativo. Quem tem essa proteína chamada fator RH é chamado de sangue RH positivo. Quem não tem a proteína fator RH ou fator D é chamado RH negativo, tá? Então tem o fator RH, é RH positivo. Não tem o fator RH na superfície das suas hemácias, é RH negativo, tá? Então vejamos aqui, ó, que além das hemácias, nós temos no plasma, pessoal, que está ali, ó, envolvendo a hemácia, as imunoglobulinas, né? As chamadas aglutininas, os anticorpos que estão lá presentes no plasma, tá? Então nós temos a hemácia circulando ali no sangue e no plasma aqui, ó, na parte líquida do sangue, nós vamos encontrar essas estruturas aqui que são imunoglobulinas.
né? São anticorpos, pessoal. Então, se essa hemácia aqui, por exemplo, é do tipo A, do grupo A, o anticorpo que eu encontro no sangue é um anticorpo que é voltado para identificar e neutralizar aquilo que é estranho para essas hemácias, tá? Então, se a hemácia é do grupo A, o anticorpo que eu encontro no sangue tem que ser anti-B. Ele tem que reconhecer a proteína B. Porque para uma pessoa do grupo A, né, um sangue do tipo B é o sangue que vai ser estranho, tá? Então nós temos aqui, ó, circulando no plasma, essas imunoglobulinas, esses anticorpos que identificam o que é estranho para o organismo. Então, no caso de uma pessoa que é do grupo A, ele vai ter o anticorpo anti-B. E a pessoa que é do grupo B vai ter o anticorpo anti-A. Se a pessoa é do grupo AB, não vai ter nenhum desses anticorpos no plasma, porque para ele, tanto o A como o B são considerados coisas que são próprias do organismo, não são coisas estranhas. Então, as pessoas do grupo AB não têm anticorpos lá circulando no plasma sanguíneo. Já uma pessoa do grupo O, para ele vai ser estranha tanto a proteína A quanto a proteína B. E aí ele vai ter circulando no seu plasma os anticorpos tanto contra a proteína A como também contra a proteína B. Ele vai ter os anticorpos anti-A e anti-B. Pessoal, essas proteínas de superfície, que são proteínas de reconhecimento, a gente dá um nome para elas. A gente chama essas proteínas de aglutinogênios. Aglutinogênios, tá? E nós chamamos aqui os anticorpos de aglutininas. Então, aglutinogênio é a proteína, aglutinina é o anticorpo, tá? Então, uma pessoa do grupo A tem aglutinogênio A. Uma pessoa do grupo B tem aglutinogênio B. Uma pessoa do grupo AB tem os dois aglutinogênios. E uma pessoa do grupo O não tem nenhum aglutinogênio. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui resumido, tá? Então, a pessoa do grupo A tem aglutinogênio A e tem no seu plasma a aglutinina anti-B. Uma pessoa do grupo B vai ter aglutinogênio B na superfície das suas hemácias e aglutinina anti-A. Uma pessoa do grupo AB vai ter os dois aglutinogênios na superfície das hemácias, o A e o B, e não vai ter nenhuma aglutinina circulando ali no plasma sanguíneo, tá? A pessoa do grupo O não vai ter nenhum aglutinogênio na superfície das suas hemácias e vai ter as duas aglutininas presentes no plasma, tanto a aglutinina anti-A como a aglutinina anti-B, tá certo? Anti-A e anti-B, tá? Vai ter as duas aglutininas na pessoa do grupo O, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Então você pode ver aqui nessa tabela, né, os genótipos aqui que estão presentes no sistema BO, os fenótipos que eles condicionados pelos genótipos, o tipo de aglutinogênio que a gente vai encontrar na superfície das hemácias e o tipo de aglutinina ou anticorpos que a gente encontra no plasma, tá? Então, uma pessoa, né, pode ter esses genótipos aqui. Então, uma pessoa do grupo A, ó, fenótipo do grupo A, pode ter esses dois genótipos aqui. Então, a pessoa do grupo A pode ser IA e A, portador desses dois alelos aqui, homozigota, ou pode ser IA e zinho, porque relembrando que a gente aqui viu nas aulas de quinta-feira, nós temos três alelos condicionando o sistema BO, tá? Nós temos três alelos condicionando o sistema BO. Então, nós temos o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho, tá? Esses três alelos condicionam o sistema BO, tá? Então, se a pessoa é do grupo A, ela pode ser IA ou IA-Izinho, que o Izinho ele é recessivo em relação aos alelos IA e o alelo IB, enquanto o IA e B, como a gente já viu, são codominantes. Então, IA ou IA-Izinho, a pessoa vai ser do grupo A. IB ou IB-Izinho, a pessoa vai ser do grupo B. IA e B, a pessoa vai ser do grupo AB. Izinho, a pessoa vai ser do grupo O. Tá ok? Então, vamos ver o que é que acontece aqui, o que é que pode acontecer nas transfusões de sangue, pessoal. Então,
qual é o sangue que é compatível, né? Para você entender aí a lógica das transfusões de sangue. Vamos ver agora a compatibilidade, a incompatibilidade sanguínea, tá? Então, pessoal, o sangue do tipo O, como ele não tem nenhum aglutinogênio, ele é o doador universal. Então, a pessoa que é do sangue do tipo, tem o sangue do grupo O, ele pode doar para qualquer outro tipo de sangue, tá? Já a pessoa do grupo AB, como ela não tem nenhuma aglutinina, ela pode receber qualquer tipo de sangue. Então, ela pode receber sangue do grupo O, do grupo A e do grupo B. É o receptor universal. Então, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Recebe de todo mundo. Uma pessoa do grupo A pode doar para o grupo AB e para o grupo A, tá? Uma pessoa do grupo B pode doar sangue para o grupo B e para o grupo AB, tá? Só esses dois casos. Uma pessoa do grupo O pode doar para todo mundo e o AB só doa para ele mesmo, tá? Só pode doar para ele mesmo. Não doa para mais ninguém, mas recebe de todo mundo, tá certo? Agora, qual é o problema de você receber um sangue que é incompatível com o seu? O que é essa tal incompatibilidade sanguínea? O que é que pode acontecer? Então, se você recebe, vamos dizer que você seja uma pessoa do grupo A, como essa hemácia que está aí no nosso slide. Então, essa hemácia aí está representando uma hemácia de uma pessoa do grupo A. Nós temos na superfície dessa hemácia ó, o aglutinogênio A, esse triângulozinho aqui, essa piramidezinha aqui, representa o aglutinogênio A. Então, se essa pessoa doar o sangue para uma pessoa do grupo sanguíneo B, imediatamente essas hemácias vão ser reconhecidas como estranhas pelo sistema imunológico. Por quê? Porque no plasma, numa pessoa que é do grupo B, nós temos circulando nesse plasma as aglutininas, ou seja, os anticorpos anti-A. Esses anticorpos, eles começam a se ligar aos aglutinogênios presentes na superfície das hemácias e começa a aglomerar as hemácias que foram doadas umas às outras. Então, causa um processo chamado de aglutinação. Ele vai juntar todas aquelas hemácias estranhas em bolinhos, em grupos, em aglomerados, pessoal. Então, esse fenômeno de aglomerar as hemácias a gente chama de aglutinação. Então, o problema maior na incompatibilidade sanguínea é o aparecimento desses aglomerados, dessa aglutinação de hemácias. Então, essas hemácias, elas são primeiras, ocorre a ligação dos anticorpos aos aglutinogênios, e em seguida elas são unidas entre si, formando esses grumos, para depois ser destruídas pelo sistema imunológico. Mas o que é que acontece? Quando forma essa aglutinação, esses bolinhos de hemácias, esses bolinhos, esses grumos, eles saem percorrendo a corrente sanguínea e eles podem bloquear o fluxo de sangue nos vasos capilares. Então pode causar um AVC, pode causar um problema na função renal, pode causar uma série de distúrbios na circulação do indivíduo que recebeu o sangue incompatível com o seu. Então, aqui no nosso exemplo, nós estamos vendo uma pessoa do grupo A, né, que doou sangue para uma pessoa do grupo B, erradamente. Então, o que é que acontece? Lá no plasma da pessoa do grupo B, o que é que está circulando? As aglutininas anti-A. Olha as aglutininas anti-A. Olha elas aí. Então, as aglutininas anti-A estão presentes no plasma. O que é que essas aglutininas vão fazer? Elas vão interagir com o aglutinogênio. Elas vão detectar e se ligar aos aglutinogênios aí na superfície das hemácias, tá? Então, elas começam, pessoal, a se ligar, ó. Olha elas se ligando aí, ó. Começam a se ligar aos aglutinogênios aí, ó. Começa a se ligar, ó. Vai ligando, ó. Tá certo? E essa ligação das aglutininas com os aglutinogênios vai determinar uma aglomeração dessas hemácias, processo que a gente chama de aglutinação. Então, as hemácias ficam aglutinadas, tá? Então, acontece isso aqui, pessoal. Olha aqui, uma aglutinação de hemácias. A aglutinação das hemácias no sangue da pessoa. Isso aqui pode bloquear o fluxo sanguíneo nos vasos capilares e causar problemas circulatórios graves. Pode levar a pessoa até a morte por conta da incompatibilidade sanguínea, tá? Então, aqui nós estamos vendo ó, células do grupo A, hemácias do grupo A,
presentes, ó, no sangue de uma pessoa do grupo B. Então a aglutinina anti-A vai lá, ó, e se liga às hemácias. Aqui, ó, aqui a gente vê agora o contrário. Ó. Células aqui de uma pessoa do grupo B, ó, aglutinogênio B na superfície das hemácias, formando a aglutinação porque foram doadas para uma pessoa do grupo A. A pessoa do grupo A tem a aglutinina anti-B. Ó. Anti-B ó, se encaixa perfeitamente aqui, ó, no antígeno. Ela se liga aqui ao antígeno e causa essa aglutinação de hemácias. Ok? A mesma coisa vai ocorrer em relação ao sistema RH. O sistema RH, pessoal, é um outro sistema diferente do sistema BO, mas é também um sistema do qual a gente faz a tipagem sanguínea. A gente determina o tipo de sangue. Então, no sistema RH, nós não temos polialelia, nem temos codominância. Nesse caso, nós vamos ter dois alelos numa relação de dominância completa. O alelo Rzão e o alelo Rzinho, tá? Então, nesse caso aí, do fator RH, o que é que esses alelos condicionam? A presença aqui ou ausência, ó, dessa glicoproteína que está aqui na superfície da minha hemácia. Como é o nome dessa glicoproteína? Fator RH ou fator D. Se a célula tem o fator RH, então o sangue vai ser, ó, RH positivo. E como é que é o genótipo de uma pessoa que é RH positivo? Pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, esse alelo dominante Rzão determina a presença do fator RH na superfície das hemácias, tá? E se o indivíduo for Rzinho, Rzinho, ele não vai ter o fator RH na superfície das suas hemácias. Então, ele será o sangue do tipo, né, do grupo RH negativo, pessoal, tá? Então, uma pessoa, vamos ver como é que fica agora a questão da compatibilidade e incompatibilidade sanguínea em relação ao fator RH. Se uma pessoa é RH negativa, ela jamais pode receber sangue RH positivo. Mas uma pessoa RH positiva pode receber sangue RH negativo, sem problemas. Então, o doador universal, de fato, é o sangue O negativo. Esse pode doar para todo mundo. O sangue O negativo é que é o doador universal de fato, tá? Então, é como eu disse a vocês, repetindo aqui. A pessoa que é RH positivo pode receber sangue RH negativo, mas uma pessoa RH negativo não pode receber sangue RH positivo. Por quê? Porque se uma pessoa RH negativo recebe sangue RH positivo, isso vai ativar o sistema imunológico, que vai reconhecer aquelas células com fator RH como estranhas, e isso vai desencadear uma resposta imune. Então, o fator RH é um antígeno, uma molécula que desencadeia uma resposta imune. Então, a resposta imune será a produção de anticorpos antifator RH. Então, vai produzir aglutininas antifator RH. E isso vai, né, aglutinar as células e causar aqueles problemas circulatórios que eu já descrevi aqui nos slides anteriores. Atenção aqui para uma observação a respeito desses anticorpos do sistema BO e do sistema RH, tá? Os anticorpos, ou seja, as aglutininas do sistema ABO, pessoal, são chamados de anticorpos naturais. Já as aglutininas que se ligam ao fator RH, eles não são anticorpos naturais. O que é um anticorpo natural? Então, um anticorpo natural, pessoal, é aquele que a gente observa que está presente no organismo, que está presente no plasma sanguíneo, sem que o seu portador tenha entrado em contato prévio com o antígeno. Ou seja, a pessoa que é do grupo A, sistema BO, nunca recebeu sangue do tipo B. Mas mesmo assim, as aglutininas anti-B, os anticorpos anti-B, são detectados no seu plasma desde os primeiros meses do nascimento. Então, é um anticorpo natural, está ali presente, né, desde os primeiros meses do nascimento no indivíduo. Já os anticorpos do fator RH, as aglutininas anti-RH, o soro anti-RH, eles não vão ser encontrados nos indivíduos RH negativo. Então, a pessoa que é RH negativa não tem, né, as aglutininas anti-RH, não tem os anticorpos anti-RH. Ela só vai desenvolver esses anticorpos, porque eles não são naturais, se ela entrar em contato
por acaso, né, com o sangue RH positivo. Aí ela vai desenvolver, né, esses anticorpos contra o fator RH, tá certo? Então é um anticorpo que é não natural, é um anticorpo imune. Precisa que a pessoa entre em contato com o sangue RH positivo para desenvolver os anticorpos anti-RH, tá? Então, uma implicação importante aqui do tipo sanguíneo ligado ao fator RH é essa doença aqui, pessoal, a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, como a gente viu nas nossas aulas, né, lá no momento síncrono. Então, quando é que acontece esse problema da doença hemolítica do recém-nascido? Então, o que é essa doença? Então, essa doença acontece, ela vai afetar o recém-nascido quando a mãe produz anticorpos que começam a destruir as hemácias do feto. Então, as hemácias do feto, do bebê que está sendo gestado, começam a ser destruídas por anticorpos maternos. É uma incompatibilidade materno-fetal, ou seja, entre o sangue da mãe e o sangue do filho que ela está gerando, tá? Então, isso acontece quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo, tá? Mas um detalhe, pessoal, a eritroblastose fetal só vai ocorrer quando a mulher tiver o segundo filho, tá? Porque, como eu disse a vocês, os anticorpos anti-RH não são anticorpos naturais. Essa mulher, para desenvolver esses anticorpos que vão atacar as hemácias do seu filho, precisa ter entrado em contato uma primeira vez com o antígeno RH, com o fator RH. Se ela nunca teve contato, ela nunca vai produzir esses anticorpos contra as hemácias do filho. E quando é que ela entra em contato? No momento do parto. Quando há o rompimento da placenta, algumas hemácias do feto caem na corrente sanguínea da mãe. E aí sim, o sistema imunológico vai ser sensibilizado e vai começar a produzir anticorpos anti-RH, tá? Então, quando tem o primeiro filho, RH positivo, o filho é normal. Se essa mulher que foi sensibilizada pelo contato com as hemácias do seu filho durante o primeiro parto, após o primeiro parto, então, quando ela tiver um segundo filho RH positivo, ele vai desenvolver a eritroblastose fetal, quando as hemácias começam a ser destruídas pelo sistema imunológico da mãe, pelos anticorpos produzidos pela mãe. E por que é que chama essa doença de eritroblastose? Porque, né, a destruição das hemácias leva a uma anemia, que é a diminuição da quantidade de hemácias no sangue do feto, e para tentar repor essa quantidade de hemácias que foi perdida, o organismo fetal começa a liberar hemácias imaturas na circulação sanguínea. Essas hemácias imaturas são conhecidas como eritroblastos. Então, o sangue do feto fica cheio de eritroblastos. Fica cheio de eritroblastos. Então, essa reação contra o sangue do próprio filho pode levar, né, ao nascimento de crianças ictéricas com anemia leve, ou pode mesmo desenvolver problemas mais sérios na criança, como surdez, déficit cognitivo e mesmo a morte da criança, o aborto, né, provocada por essa doença hemolítica do recém-nascido, ok? Então, doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal, é em mãe RH negativo, que tem um filho RH positivo, e só acontece na segunda gestação ou no caso dessa mulher já ter recebido erradamente sangue RH positivo, uma transfusão de sangue. Então, pode acontecer na primeira gestação? Pode, caso a mulher já tenha sido sensibilizada contra o fator RH em algum momento da sua vida. Se ela recebeu sangue incompatível, sangue RH positivo, ela ficou sensibilizada e ela pode apresentar um quadro com eritroblastose fetal quando ela tiver o primeiro filho, sem precisar ser no segundo. Então pode acontecer também, tá ok? Então, pessoal, é só isso aqui que eu tinha para revisar com vocês. Vou deixar um exercício aí para vocês responderem e deixarei também as instruções para as respostas dos exercícios, ok? Então, tchau, tchau para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato através do Classroom ou do e-mail.